E a crise provocada pela pandemia atingiu em cheio a população de baixa renda. Nas comunidades do Rio de Janeiro, 8 em cada 10 famílias não têm mais condições de comprar comida. Antes da pandemia, eu e meu filho, a gente vivia com salário mínimo, já era difícil. Agora eu não tenho nem esse salário, agora ele me faz falta. Um levantamento mostrou que a taxa de pobreza aqui no estado do Rio disparou durante a pandemia. Hoje, 1 em cada 9 moradores é obrigado a sobreviver com uma renda mensal inferior aos R$ 246. Com os preços lá em cima, essas famílias não têm tido acesso ao básico. Nós estamos falando de faltar comida na mesa. Isso tudo é ainda mais chocante quando a gente enxerga além dos números. Por trás dos dados existem nomes, endereços, sonhos. É o caso da Letícia. Entrou a pandemia, acabou que simplesmente perdi o trabalho. Às vezes eu paro, peço só Deus ajuda. Muita ajuda porque tá difícil. O que restou na geladeira precisa alimentar mãe e filho pelos próximos dias. Vocês já chegaram a ficar sem ter mesmo o que comer, Letícia? Já. Muito doloroso, porque você olhar seu filho te pedir um pão e você não ter para dar, dói muito. Dói demais. E aí já teve vezes de você deixar pro Miguel e você ficar sem? Uhum. Só tinha um restinho de arroz, um restinho de feijão. Preferi que meu filho estivesse comendo porque a gente grande, a gente consegue segurar a fome, uma criança não. Sem o salário que ganhava na limpeza de um shopping, o urgente fica para depois. A casa está desestruturada e eu fico com medo de desabar em cima de mim e do meu filho. Fico com muito medo. Então, quando chove é sempre uma tensão. A gente só fica ali, naquele canto, porque qualquer coisa dá para pular a janela, se vir desabar, dá para pular a janela, pedir auxílio aos vizinhos. Às vezes eu tô aqui pegando e lavando a louça, fazendo uma comida, mas com medo, olhando pro teto, mexendo na comida e olhando pro teto. Com medo de desabar na minha cabeça. A maioria dos 17 milhões de moradores de comunidades do Rio de Janeiro vive a mesma realidade. Para 68% deles, nos últimos 15 dias, faltou dinheiro pelo menos uma vez para comprar comida. Já faz um tempo que não se vê carne. É fogo. Nas comunidades cariocas, famílias inteiras reproduzem o mesmo padrão de pobreza por gerações a fio. Quando alguém consegue subir na vida, comprando o próprio negócio na comunidade, por exemplo, é sempre com muito esforço e muita luta. O que a pandemia fez foi parar a subida dessas famílias, ou melhor, fazer com que elas voltassem vários degraus. Antes da pandemia, eu chegava a faturar 8 mil por mês vendendo os meus salgados. Agora, eu tive que dispensar meus funcionários e fechar minha loja. Eu era monitora de um transporte escolar. E aí, aos finais de semana, foi o que eu comecei a trabalhar aos finais de semana com os meus salgados. Abri um delivery na comunidade e encontrei a necessidade de abrir um espaço. Aluguei a loja e, assim, ampliei meu negócio, vendi muito bem. Com a venda dos salgados no Morro Dona Marta, uma das 763 comunidades do Rio, a Thaís chegou a pagar escola particular para os filhos e começou a construir a própria loja. De meio ano para cá, as coisas começaram a tomar uma outra figura, tudo começou a declinar e exatamente em consequência da pandemia. Quando os clientes sumiram, não teve jeito. Demitiu os 3 funcionários, fechou as portas. Não gosto nem de falar. Desculpa, mas é porque
assim, não envolve só a mim e a minha família, sabe? Eram as pessoas que estavam comigo, que dependiam daquilo. Mexe muito comigo. Vocês estavam aqui com a Thaís desde o início, né? Isso. Como que foi para vocês quando ela comentou que iria ter que fechar o ponto? Então, houve um pouco de desespero, né? Porque quem tá arcando com tudo em casa é minha mãe. A Thaís continua fazendo salgados, agora sozinha e em casa. A obra da tão sonhada loja precisou parar. Hoje, elas estão com um problema muito maior, porque antes elas estavam, quando surge a pandemia em março do ano passado, elas estavam trabalhando e tinham algum tipo de reserva, pequeno, mas tinham. E hoje elas estão há um ano sem trabalhar, o medo muito mais presente na vida dessas pessoas e automaticamente elas numa situação muito mais difícil. Antes da pandemia, eu ganhava R$60 por dia como manicure. Agora, com a pandemia, os meus clientes sumiram. Nós estamos em uma das regiões mais pobres da comunidade da Rocinha. Essa localidade é chamada de Roupa Suja. Aqui a maior parte das famílias depende de doações para sobreviver. Mas ultimamente até essas ajudas não têm sido suficientes. A gente vai conhecer agora a história da Joana. Ela e o marido ficaram desempregados durante a pandemia. Lá, uma vez ou outra, eu faço uma unha aqui, outra ali, que é a vizinha que veio fazer aqui comigo, porque caiu um pouco. Hoje vocês dois basicamente vivem dos bicos que ele faz. Sim, do bico que ele faz. Mas os trabalhos, que hoje são a única fonte de renda do casal, nem sempre aparecem. Já pagaram ele hoje, aí já deu para comprar umas coisinhas, né, básicas para dentro de casa. A gente tem que dar prioridade mais ao que a gente de comer. Até para conseguir uma cesta básica, você tem que se inscrever. Virou o ano, né, as doações caíram demais, né, e hoje as pessoas pedem ajuda de tudo quanto é lado, mas infelizmente a gente não consegue suprir essa necessidade porque realmente a pandemia vem trazendo muito estrago em várias famílias. 3 mulheres, 3 histórias, vidas varridas pela pandemia, delas e de tantos outros. O que resta é sonhar e continuar. A minha esperança está exatamente aqui. Eu tenho fé que tudo vai dar certo. Uma hora tudo se ajeita, tudo melhora, e é assim que a gente tem que pensar. Seu sonho não foi cancelado, ele só está esperando um pouquinho. Eu não vou deixar ele ser cancelado. Desistir não está nos meus planos.